Pessoal, vamos agora falar sobre a história do Brasil desde o início. Vou tentar fazer de uma forma resumida, porque pegar a história do Brasil desde antes de 1500, quando os índios estavam aqui, com todos os detalhes que tem nos livros de história até hoje, é uma tarefa complicada. Então eu vou tentar resumir isso para vocês, ainda mais para quem vai fazer o Enem e tal, os pontos mais importantes, tá ok? Antes de 1500, nós tínhamos no Brasil os índios, que, segundo as teorias mais aceitas, vieram andando através do Estreito de Bering, que é aquela faixa, hoje, não sei se ainda congela, mas é entre o Alasca e a Rússia. Aquilo lá no inverno congelava no passado, era glacial, e por lá passaram seres humanos para as Américas e vieram descendo pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pelo México e tal, e chegaram aqui no Brasil, na Argentina, os indígenas, né? Nós tínhamos aqui tupis guaranis, nós tínhamos aqui diversas tribos, diversos tipos de índios, de indígenas, que viviam da pesca, da caça, era uma coisa muito primitiva, muito rudimentar, e eles viviam disso. Tinham brigas entre si, disputas por territórios, por escravos, né? Eles tinham também rituais que não são muito aceitos assim, né? Por exemplo, se nascesse um filho defeituoso, enterrava vivo ou enterrava para morrer. A religião pagã não tinha uma religião, era cada qual tinha um rito, uma religião. E isso tudo mudou em 1500, quando a expedição portuguesa de Pedro Álvares, liderada por Pedro Álvares Cabral e algumas caravelas, chegaram primeiro onde hoje é a Bahia, depois desceram onde hoje é o Rio de Janeiro, daí o nome Rio de Janeiro, porque eles chegaram em janeiro e achavam que era a foz de um grande rio e não uma Baía de Guanabara, porque parecia, né, não tinham entrado até o fundo da Baía de Guanabara, estavam só onde é o Rio de Janeiro e Niterói, na entradinha da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. E ficou aí esse nome marcado na história. E aí dali eles seguiram viagem lá para as Índias para fazer comércio, pegar especiarias, que era o que estava na moda na época comercialmente. Aqui foi só uma colonização porque Cristóvão Colombo, da Espanha, em 1492, 8 anos antes, tinha chegado à América. Ele queria fazer a volta ao mundo, ele contestava a tese de que o mundo tinha um abismo, não era redondo. Essa era a visão da época. Então ele propôs mesmo que, se navegasse, ia chegar do outro lado, nas Índias. E os reis, o rei e a rainha da Espanha, autorizaram. Era muito caro uma expedição como essa, eles acreditaram, botaram dinheiro e recursos nisso daí, investiram, e ele chegou na América Central, nas ilhas da América Central, Cristóvão Colombo. Então os portugueses viram, olha, ao sul também deve ter terras. Só que começou essa disputa velada entre Portugal e Espanha, e aí eles fizeram um tratado, Tratado de Tordesilhas, o famoso Tratado de Tordesilhas, né? Que a 320 ou 370 léguas a oeste de Cabo Verde, que são um grupo de ilhas no norte da África, de possessão portuguesa, a 370 léguas a oeste ia ser traçada uma linha imaginária, e tudo que fosse descoberto
à direita, ou seja, a leste seria de Portugal, e tudo que fosse a oeste, ou seja, a esquerda, a oeste, seria da Espanha. E o Brasil, né, ficou aquela linhazinha ali, com uma parte do Brasil, a parte leste do Brasil de hoje, para Portugal. E depois, gradualmente, com os bandeirantes, as expedições para o interior do Brasil, Portugal foi aumentando cada vez mais o território brasileiro, mas isso aí é um assunto mais para frente. Foi feita a primeira missa, esqueci de mencionar, uma missa aqui no Brasil, e enviado uma carta por Pedro Vaz de Caminha para o rei de Portugal, informando sobre que aqui era uma terra muito boa, tinha muito pau-brasil, que se criando tudo dá em termos de agricultura, falou dos povos indígenas, fez uma descrição disso daí. Tá? Fizeram escambo com os índios. O escambo dava pente, o português dava um espelho, uma bugiganga, em troca eles autorizavam levar pau-brasil à vontade. Né? Um pouco parecido com hoje, né? A gente paga alguma coisa para a China, para os europeus, e em troca eles levam coisa da Amazônia, levam o nosso dinheiro nos bancos, a gente empobrece e os europeus, o pessoal dos países desenvolvidos ficam cada vez mais ricos e poderosos. Aqui, inclusive, no Rio de Janeiro, Villegagnon, que foi um comandante francês, a França viu que existia o território e também quis ir lá para pegar parte dela. Então mandou para o centro da Baía de Guanabara, onde hoje é a escola militar, perto do aeroporto Santos Dumont, tem a escola militar, a escola naval. Ali ele fundou um forte francês com o intuito de iniciar uma colonização francesa e se aliou a um grupo de índios. Portugal começou a construção do Rio de Janeiro na Urca, bem à esquerda, como quem entra na Baía de Guanabara, bem à esquerda, na Urca, um forte também, e se aliou com outro grupo de índios que eram rivais dos índios que estavam com os franceses. Daí teve guerras de canoas, de arco e flecha, teve guerra naval, guerra entre portugueses e franceses, e até a cidade do Rio de Janeiro tem esse nome, cidade do Rio de Janeiro de São Sebastião, porque, segundo a Igreja Católica, numa batalha ali onde hoje é a enseada de Botafogo, o santo São Sebastião, apareceu na batalha e deu a vitória aos portugueses. Foi uma batalha acachapante, a França não conseguia mais mandar reforços aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e foi minguando o forte do Villegagnon, ele foi ficando doente, os soldados foram morrendo, até que Portugal vingou aqui na Baía de Guanabara e no Rio de Janeiro, e os franceses não. Né? Isso aí é importante. Villegagnon pode ser perguntado no Enem nessas coisas aí. Villegagnon é uma coisa famosa na colonização do Brasil. Depois dos franceses, holandeses, várias nações também começaram a vir para o Brasil, cada uma querendo um pedaço do território. Portugal chegou primeiro e teve que combater cada um, e acabou vencendo. Por isso nós temos um território unido, né? E nem França, nem Holanda, ninguém prosperou nisso daí. Logo depois, tá com os territórios lá, o que o rei de Portugal fez? Ele criou as capitanias hereditárias, 15 capitanias hereditárias, né? Pegou a reta do Tratado de Tordesilhas e fez 15 linhas retas, certinhas, para cada uma ter um vice-rei, se não me engano, o termo, ter um líder, né? Um chefe.
e fazer prosperar com a agricultura, com o desenvolvimento da terra, com o que quer que seja. Só duas prosperaram, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Isso é importante, gravar isso daí. Pernambuco e São Vicente, as duas capitanias hereditárias que prosperaram. Como fracassou, as outras todas não prosperaram, ficaram no zero, não aconteceu nada. Portugal criou um governo geral, e o primeiro governador geral, é um nome famoso, foi Tomé de Souza, e unificou todas as capitanias hereditárias. O Tomé de Souza, o primeiro governador com o fim de todas as capitanias hereditárias. Esse foi após o fracasso das capitanias hereditárias, foi essa unificação com o primeiro governo de Tomé de Souza, foi o primeiro governador, na verdade, foram 3, depois teve um, depois teve o outro, mas ele foi o primeiro. Nós tivemos também as expedições dos bandeirantes, muitos aí conhecem, né, que eram exploradores que iam para a selva, para dentro da selva lá de São Paulo, de Minas Gerais, interior do Brasil, e em busca de indígenas para fazer de escravos e para ver se encontrava coisas de valor, áreas agricultáveis, ouro, minério. Esses foram os bandeirantes. É uma coisa muito famosa isso daí no estudo do Brasil Colônia. Também tem que ser registrado por você que vai fazer Enem ou que precisa dessas informações. Em seguida, tivemos a União Ibérica de Portugal, que não tinha sucessor, morreu o rei e não tinha sucessor. Então, a Espanha, que tinha um rei do sexo masculino, unificou Portugal e Espanha. Então, ficou durante alguns anos Portugal e Espanha, a Península Ibérica, sendo uma coisa só. É um outro ponto também para você gravar. É importante isso daí. Que o outro governador geral fez? Dividiu a colônia, né, o Brasil, que estava unificada em tudo, não tinha mais capitanias hereditárias, ele dividiu em 2 capitanias hereditárias, para ver se ficava melhor a administração e se prosperavam melhor elas daí. E nós tivemos uma invasão holandesa no Nordeste muito famosa, que durou muito tempo. Os holandeses ficaram lá, fundaram cidades no Nordeste do Brasil. Depois mandaram um grande comandante e governante, arquiteto, um camarada top na época, que era o Maurício de Nassau, para governar essa colônia. Eles chegaram a fundar uma colônia no Nordeste, colônia holandesa, né? E prosperou. Parecia que os portugueses não iam desalojar os invasores holandeses. Mas teve uma insurreição pernambucana, e na Batalha dos Guararapes, o Brasil contra o português, né? Os portugueses, junto com brasileiros, se unem, contra-atacam e expulsam os holandeses do Nordeste. E aí, na Batalha de Guararapes, cria-se como se fosse a origem do exército brasileiro, porque até então os brasileiros eram os índios escravizados ou os escravos que vinham nos navios negreiros da África. Eles não eram brasileiros, eles não eram cidadãos, eles eram escravos. Quem lutava? Soldados portugueses que vinham de Portugal para lutar. Mas na insurreição pernambucana, na Batalha dos Guararapes, foram recrutados brasileiros também. E aí foi a origem do exército brasileiro, né? Uma força de combate própria para poder lutar contra os invasores e fazer frente a qualquer demanda necessária militarmente.
Começou também no Brasil o ciclo do açúcar, com as fazendas, os índios primeiro como escravos para poder fazer, né, a extração do açúcar e tudo, mas os índios não tinham uma estrutura corporal, né, forte o suficiente, então começaram a trazer escravos negros da África, que eram mais fortes para o trabalho, né? E sobre chibata, lógico, sobre opressão, essas coisas, eles renderam mais e foi o ciclo do açúcar, que deu bastante dinheiro para Portugal. E aí depois foi o ciclo do ouro em Minas Gerais. Descobriram em Minas Gerais tinha muitas minas de ouro. Então foram muita gente para lá, para Minas Gerais, fazer riqueza, ganhar a vida com a extração de ouro e outras pedras preciosas também, mas principalmente o ouro. Nós tivemos revoltas coloniais, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, do famoso Tiradentes, né? José da Silva Xavier. Então anota aí, Tiradentes, podem perguntar o nome, José da Silva Xavier. O que aconteceu? Eles tinham altos impostos sobre o ouro, uma parte do ouro e das pedras preciosas que eles cavavam ali nasquelas minas sob condições precárias e tal, tinha que ir para Portugal. Só que o Marquês de Pombal, que foi um governante que chegou lá na liderança de Portugal, ele pegou Portugal e fez gastos, e Portugal já estava numa crise financeira. Então, o que ele fez? Ele aumentou os impostos mais ainda. O imposto chamava-se a derrama. O que era a derrama? Era uma parte do ouro, da prata, das pedras preciosas que tinha que ir. E ele criou um quinto, ou seja, 20% de tudo que fosse extraído tinha que ir para Portugal, sob pena de prisão ou até de morte. E aí estourou essa revolução, porque ninguém aguentou tanto imposto, tanta opressão da coroa. Mandaram um governador novo para cá para poder de perto acompanhar a coleta nas alfândegas, na coleta do ouro, né, a supervisão da coleta do ouro e da prata. E aí Minas Gerais teve essa Inconfidência Mineira, de um grupo, né, da elite, da classe média e da alta elite, que foram traídos por um membro que estava na conspiração. Ele traiu, ele foi até a coroa, caguetou o grupo e os membros foram presos e tal, mas não receberam a pena de morte. O único que recebeu a pena de morte foi Tiradentes. Ele foi morto aqui no Rio, ficou na prisão, depois foi morto aqui no Rio de Janeiro, esquartejado em praça pública. Tem até uma pintura famosa do Tiradentes todo esquartejado, e sua cabeça, seus braços, suas pernas levado para as partes do Brasil, que ainda era colônia, como prova de que um insurgente contra os impostos, contra a coroa, que queria separar Minas Gerais para fazer uma república, que é o que eles queriam também, fazer uma república em Minas Gerais e não mais fazer parte da colônia de Portugal, foi duramente e exemplarmente executado e punido. Tá? E é isso. Eles queriam essa República Mineira. Então, pessoal, esse vídeo já está longo. Nós estamos mais ou menos na metade do Brasil colônia. Nós falamos do antes da chegada dos portugueses, de Pedro Álvares Cabral, é uma parte. E do Brasil colônia, nós falamos mais ou menos metade nesse vídeo. No próximo vídeo, nós falaremos da segunda metade do Brasil colônia,
para poder entrarmos na parte em que a coroa portuguesa, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, na Europa, toda a corte, o rei, vem para o Rio de Janeiro e aí o Brasil deixa de ser uma colônia. Tá certo? Obrigado pela atenção, espero que eu tenha passado as informações necessárias. Peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novas vídeos e as novas assuntos que a gente for colocando. Tá certo? Fica com Deus, um forte abraço.